Posso falar? Posso falar? Ah, beleza, pessoal? Vocês estão de boas? Vamos começar a aula? Todo mundo em silêncio agora? Pô, agora sim. Agora eu posso falar. Hoje, campo elétrico uniforme. Dando continuidade aí ao conceito de campos elétricos, tá bom? Essa é uma das partes mais importantes de campo elétrico. Então nós vamos fazer vou explicar para vocês rapidamente, fazer um exercício para vocês, para nosso vídeo não ficar tão longo, tá bom? Beleza! Como que eu formo um campo elétrico uniforme? Antes da gente começar a falar dele, mostrar as figurinhas aqui para vocês, os desenhos, a gente tem que se fixar nessa palavrinha, uniforme. O que é uniforme? Uniforme é aquela roupa linda, maravilhosa que vocês adoram usar, super fresquinha, que vocês têm que obrigatoriamente usar na escola de vocês, né? Aquele que tem aquele azul maravilhoso, né? Que vocês adoram. Aquele tecido que é uma delícia, principalmente no calor. Uniforme não é isso neste caso. Uniforme quer dizer não muda, não se altera, é uma coisa só. Então é um campo elétrico que não se altera. Então está aqui, ó, a definição dele. Ele não se altera tanto na intensidade, que é o módulo, tanto na direção e no sentido, ok? Essa é a definição principal de campo elétrico uniforme. Mas como que eu gero este bendito campo elétrico uniforme? Vamos lá. Eu vou precisar de duas coisinhas. Duas chapas. Chapas metálicas. O que é uma chapa? Uma chapa é uma superfície metálica. Tipo, o fundo da panela é uma chapa, tudo bem? Pode ser retangular, pode ser na forma de uma circunferência, do jeito que for. O importante é que ela seja reta, lisa, plana, tá bom? Duas. Eu vou simbolizar as duas chapas aqui, esta vermelha e esta azul, ok? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou eletrizar as duas chapas. Uma das chapas eu vou eletrizar positivamente, ou seja, vou arrancar elétrons dela. E a outra eu vou eletrizar negativamente, ok? Vou colocar elétrons nelas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aproximar as duas chapas uma da outra, mas sem tocar. Por quê, professor? Se você tiver um toque, os elétrons desta chapa irá para esta chapa. Aí vai ter uma eletrização e, consequentemente, não vai ter mais o nosso campo elétrico uniforme. Pode até ser que tenha, não vai ter mais, porque eles vão ficar com as cargas iguais, aí vai merdear tudo. Aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer o quê? Vou pôr as duas uma próxima da outra, e aí vocês lembram que da carga positiva, lembra que na última aula de campo elétrico, da carga positiva o campo elétrico sai, concorda comigo? Da carga negativa, o campo elétrico entra. Vou fazer aqui rapidamente para vocês relembrarem. Então, se você tem uma carga positiva, o campo elétrico sai radialmente. Assim, né? Agora, se você tem uma carga elétrica negativa, é o contrário. Ele entra radialmente também. E isso para uma carga esférica. Mas como se trata de uma chapa, o campo elétrico ele acompanha a superfície. Então ele sai perpendicularmente, fazendo um ângulo de 90 graus com a chapa. Ok. Aí, o que acontece? Lembra daquelas esferinhas da outra aula? Quando eu colocava uma esfera de positiva e uma negativa, os campos convergiam, né? Aqui vai acontecer a mesma coisa. O campo elétrico que está saindo aqui converge com o campo elétrico que está entrando. E aí fica tudo retinho, bem bonitinho assim, ó. Bem retinho. Mas o mais importante não é que ele fica retinho. O mais importante é que ele fica uniforme, constante. Como assim, professor? Se eu tiver algum jeito de medir, né, o campo elétrico, algum aparelho, em qualquer ponto que eu colocar entre as chapas, o valor do campo elétrico é sempre o mesmo, sempre igual,
Ok? Esta é a parte mais importante do nosso conceito aí. Ah, professor, e fora das chapas? Fora das chapas não. Veja que eu fiz aqui um desenho, ele está convergindo com esse, mas aqui já está tendo uma distorção no campo elétrico. Então aqui você não pode considerar o campo elétrico como uniforme, e nem aqui em cima, nem para cá e nem para cá. Por isso que eu nem desenhei as linhas de campo, ok? O campo elétrico é sempre uniforme aqui. Professor, beleza. Qual fórmula eu tenho que usar para mexer com esses problemas de campo elétrico uniforme? Só esta fórmula. E igual a Fel sobre Q. Campo elétrico, força elétrica e carga. Campo elétrico Newton por Coulomb, força em Newton e carga em Coulomb. Beleza? Quer vir mandar um abraço para a galera aqui? Vem, princesa. Manda um beijão. Ó, colocou até botãozinho hoje, hein? Bem, então, vamos continuar. Nós vamos usar só esta fórmula, beleza? Beleza. Mas, professor, como eu vou descobrir... Ah, antes disso, esqueci. Professor, você colocou umas carguinhas aqui. Exatamente. Se eu colocar uma carguinha negativa aqui, o que vai acontecer? Presta atenção, isso é o mais importante. Porque nos problemas de vestibular, ele vai dar um campo elétrico para você, vai te colocar uma carga lá no meio, e ele vai perguntar para onde que ele vai, para onde vai apontar a força. Então presta atenção. Se eu colocar uma carga elétrica aqui, no meio do campo elétrico, você concorda que uma carga negativa, ele é repelido por carga negativa e atraído por carga positiva. Concorda? Sim. Então vocês concordam comigo que essa carga ela vai ser atraída para o positivo e repelida do negativo. Então a força elétrica ela vai apontar para a esquerda. Aqui o vetorzinho. Então ela vai para cá. Já uma carga positiva, essa vermelhinha aqui, vai fazer o contrário. Se eu colocar aqui uma carga positiva, ela vai ser repelida pela placa positiva e atraída pela negativa. Então, a força elétrica vai apontar para a direita. Ah, mas professor, e se no problema do vestibular não vier essas placas? Não vier essas placas para eu conseguir resolver, para conseguir entender. Muitas vezes vai aparecer assim. Então, você vai usar o quê? Isso daqui, esse esqueminha que eu fiz para vocês. Se aparecer para você que nem um campo elétrico para baixo, e se aparecer o E é campo elétrico, tá? Um campo elétrico para baixo, você tem que saber que o campo elétrico ele sai do positivo e vai para o negativo. Então, em cima está uma carga positiva, embaixo está uma carga negativa. Então, se eu colocar aqui uma carga de prova negativa, deixa eu usar o azul. Se eu colocar uma carga de prova negativa aqui, para onde que ela vai? Para cima. Aqui vai aparecer a força. E aqui? Está indo para a minha esquerda. Portanto, se aqui está indo para a esquerda, sai do positivo e vai para o negativo. Portanto, se eu colocar aqui, digamos, uma carga positiva, para onde ela irá? Para o negativo. Aqui estará a força. Ok? Então, sempre o campo elétrico sai do positivo e vai para o negativo. E aí, a carga elétrica, você tem que saber, né? Opostos se atraem e iguais se repelem. Ok? Vamos fazer exercícios agora? Um exercício bem rápido, que tem uma coisinha no meio aí que vai nos ajudar a lembrar um conceito lá do primeiro colegial, beleza? Vou sair daqui da frente para vocês tirarem o print e vou apagar, ok? Voltando aqui para mim, bora fazer um exercício, fazer um exemplozinho aí, tá na tela. Unimap São Paulo, uma partícula de massa 2 vezes 10 a menos 17 kg e carga de 4 vezes 10 a menos 19 coulombs é abandonada em um campo elétrico uniforme de intensidade 3 vezes 10 ao quadrado Newton por Coulomb. Desta forma, pode-se concluir que a partícula, letra A, permanece em repouso, letra B adquire uma velocidade constante de 2 metros por segundo, letra C adquire uma aceleração constante de 6 metros por segundo ao quadrado,
Letra D, entra em movimento circular uniforme. Letra E, adquire uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, voltando aqui para mim. Bem, já anotei aqui para vocês os dados que ele passou e vamos fazer o exercício. Professor, não tem desenho nenhum, não tem nenhum esqueminha aí de campo elétrico, então ele não quer uma avaliação vetorial, ele só quer a conta, ele só quer a intensidade do negócio aí. Então vamos lá, eu vou fazer um desenho para vocês não ficarem perdidos. Digamos, né, que aqui esteja o campo elétrico. Aqui esteja o campo elétrico, que ele disse aí no problema. E aí ele coloca a partícula, que é uma partícula positiva. Digamos que esteja aqui. Uma partícula positiva. Bem, se ela é positiva, o que vai acontecer? Para onde que ela vai? Se o campo elétrico está vindo daqui para cá, eu sei que ele sai do positivo e vai para o negativo. Beleza. Então, para onde vai mostrar, para onde vai surgir a força elétrica? Ele vai ser atraído pelo negativo e repelido pelo positivo. Então, vai vir para cá a minha força elétrica. Lembrando, essa força elétrica dentro do campo elétrico uniforme também é uniforme, é constante, ela não se altera. Ok. Então, o que eu tenho que fazer? Qual que é a fórmula de campo elétrico uniforme? E é igual Fel sobre Q. Fel sobre Q, muito bem. Beleza. Ele te deu campo, ele te deu carga. Oh, dá para achar força. Mas, professor, nenhuma das alternativas está pedindo força. Está pedindo velocidade ou aceleração. E agora, hein? E agora, hein? E agora nada, cara. Esta daqui é uma das questões comuns em vestibular aí de física. Por quê? Porque ele faz uma ligação, um entrelaçamento do conteúdo do terceiro, que nós estamos vendo, com o do primeiro colegial, que é a segunda lei de Newton. Vocês lembram qual é a segunda lei de Newton? Não, professor, não lembro. É a lei da força. É onde Newton ele faz a definição de força. E o que é força? Força é massa vezes aceleração. Lembrando que é uma grandeza vetorial. Massa vezes aceleração. Opa, tem aceleração lá e velocidade lá nas respostas, né? Força vezes massa vezes aceleração. Mais conhecido como força meu amor. É um jeito fácil de você lembrar dessa fórmula. Essa é a fórmula original das forças. Todas as forças você pode usar essa fórmula. Se você tem a massa e a aceleração da partícula. Beleza? Nós vamos usar ela nesse exercício. Nossa, professor, mas é assim mesmo? É. E infelizmente ou felizmente é assim que acontece. Então, ok. Primeiro eu vou usar essa. Depois eu vou para essa daqui para achar a aceleração. Bora lá? Ah, então é por isso que deu massa? Estava vendo um negócio estranho aqui. Por isso que ele deu massa. Então vamos resolver primeiro essa daqui. Então, primeiro essa. Vamos fazer um asterisco aqui, dividir a minha lousa. Vamos fazer o que eu tenho. Qual que é o meu campo elétrico? 3 vezes 10 ao quadrado. Qual que é a minha força? Não sei. Eu não saber. Qual que é a carga? 4 vezes 10 a menos 19. Passei, está dividindo o passo, multiplicando. Matemática. 3 vezes 10 ao quadrado, vezes 4 vezes 10 a menos 19 é igual ao módulo da força elétrica. Lindo, né? 3 vezes 4, 12. Conserva a base, some. Some os expoentes. 2 mais menos 19 é a mesma coisa que 2 menos 19. Regra de sinal, 2 menos 19, menos 17. Essa regra de sinal mata muitos alunos, tá? É o meu Fel. Vamos deixar mais bonitinho aqui. Fel
é igual, dá a invertida, 12 vezes 10 a menos 17 newtons. Show de bola. Achei minha força. Achou minha força. Partiu para onde? Para a força, meu amor. Olha que bonito. Força, meu amor. Vamos usar esta fórmula agora. Quem é a força aqui no caso? É o que eu acabei de achar. 12 vezes 10 a menos 17. Qual que é a massa? 2 vezes 10 a menos 17. E qual que é a aceleração? Eu não conosco. Vamos saber. Módulo, obviamente, nós vamos achar o valor dela. Está multiplicando, a aceleração passa dividindo. 12 vezes 10 a menos 17, dividido por 2 vezes 10 a menos 17, igual a módulo de A. Oh, que alegria no coração! Que alegria no coração, crianças! Por quê? 10 a 17 em cima, 10 a 17 embaixo, regra do açougueiro. Essa você pode cortar. Não tem soma nem subtração, só com a faca aí. 12 dividido por 2, então a minha aceleração é 6 o quê? Metros por segundo ao quadrado, que é a minha unidade de medida de aceleração. Show de bola? Parece fácil, né? Mas na hora, para lembrar essas coisas, tem que ter muito treino para você lembrar essas coisas, fazer muito exercício. Vamos voltar então lá no problema para ver qual que é a alternativa. Está na tela. Letra A. Permanece em repouso? Não! Se tem uma força que está atuando sobre ela, ela acelera. Se ela acelera, a sua velocidade se altera. Letra B. Adquire uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Não! Por quê? Quando você acelera, a sua velocidade é variável, ela aumenta. Letra C. Adquire uma aceleração constante de 6 metros por segundo ao quadrado. Isso, maravilha. C. C de certeza que você vai passar no vestibular, no Enem, entrar na federal que você quiser aí. Letra D. Por que não é letra D? Entra em movimento circular uniforme. Não. Ela vai reto. É uma força que ela é retilínea. A não ser que tivesse outras coisinhas aí no meio que ia acontecer a letra D. Mas não é a letra D. E letra E. Por que não é a letra E? Adquire uma aceleração constante de 3. Não é 3, é 6. Letra C. Ok? Voltando aqui em mim. Então, letra C. Ó, que bonito. Não peguei tanto espaço. Tira aquele printão bonito. Aí. Pessoal, ficou aí para vocês a aulinha. Espero que tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço. Continue estudando. Procurem exercícios de campo elétrico uniforme na internet. Tem vários resolvidos. Fui.